Continuidade, bem rapidinho. Quando Lúcifer desejou o trono de Deus, ele com certeza foi... dos anjos, para ficar do lado dele. E Apocalipse capítulo 12, versículo 4a diz: e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Essa terça parte das estrelas é a terça parte, um terço, dos anjos. Até essa época, entre aspas, os anjos tinham o livre-arbítrio, entre aspas. Até esta época, eles tinham direito de escolha. Depois disso, é como se Deus tivesse chegado para os anjos e dissesse assim: tem mais alguém que quer seguir ele? Não. Então, vocês que ficam, acabou o livre-arbítrio. Até essa época, essa rebelião, os anjos tinham o direito de escolha como escolheram. Depois disso, os anjos, arcanjos, querubins, serafins, não têm mais direito do livre-arbítrio. Agora eu queria que você pudesse prestar atenção nisso. Preste bem atenção nisso. Apocalipse 12, versículo 12b, diz assim: ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Qual foi o objetivo do inimigo quando foi lançado à terra? Foi você, sou eu, somos nós. O diabo luta até hoje para ter um título que ele não pode ter, ele não consegue ter, mas ele luta, que é o rei do universo. E rei do universo, só o leão da tribo de Judá. Só Jesus. Mas ele luta, ele batalha. Okay? Toda a ira dele, olha para mim, você não vai encontrar no coração do diabo amor, paz, misericórdia, bondade, longanimidade. Você não vai encontrar isso. Você vai encontrar ira, ódio. O que aconteceu ontem em Dallas está escrito no meu livro, que eu escrevi há muito tempo atrás, da revelação que Deus me deu. E não é só Dallas, não. Dos 4 cantos desta terra. Okay. O diabo, ele não está de olho no teu carro, nem na tua casa, nem na tua fazenda, nem no teu dinheiro. O diabo está de olho em você. E nós que somos crentes em Cristo Jesus, além dele estar de olho em você, ele está de olho na tua fé, na tua alegria, na tua paz, no teu relacionamento com Deus. Olha para mim. Olha para mim. O diabo não é nosso amigo. Tem gente que diz que o diabo é inimigo só de Deus, que nós não temos nada a ver com isso. Ele tem
ele é nosso inimigo. E o Senhor Jesus e a Bíblia revelam-o como inimigo. Ok? Então, olha para mim. O mundo espiritual da maldade não é nosso amigo. O pecado não é nosso amigo. O mundo não é nosso amigo. A carne não é nosso amigo. Tudo que faz parte do sistema desse mundo não faz parte da nossa vida. E João escrevendo, ele disse, olha, se você se tornar amigo do mundo, você vai se tornar inimigo de Deus. Ok? Então, o objetivo dele sou eu, o objetivo dele é você. Agora olha para mim. Eu gosto de Bíblia, porque a Bíblia é tremenda, irmãos. A Bíblia diz assim, ó, que nós estamos escondidos em Cristo, e Cristo está escondido em Deus. Não está escrito isso na Bíblia? E também está escrito na Bíblia que aqueles que são nascidos de Deus, pay attention, o diabo não lhes toca. Dá um amém gostoso? Amém. Okay? Porém, somente aqueles que estão escondidos em Cristo. E para você estar escondido em Cristo, o diabo não lhe tocar, você tem que passar por 2 processos. Primeiro, nascer de novo. Se você não passou pelo processo do novo nascimento, fica difícil. Segundo, você tem que morrer. Você tem que estar morto. Ok? Morto não sente, morto não murmura, morto não briga. Tem que estar morto, você tem que estar morto. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Eu perguntei para vocês se era fácil ser crente. E não é. Por que não é? Porque nós temos a nossa natureza. E tem uns que dizem assim, ó, sou filho de baiano, ou sou filho de mineiro. Sabe, meu, mineiro não leva desaforo para casa não, mas você é crente. Ah? Quando você aceita Jesus, passa pelo novo nascimento, morre, a Bíblia diz que nós temos uma outra natureza. E essa outra natureza é que está difícil de ser manifestado na vida dos crentes. Com tudo que está aqui na Bíblia, teria necessidade de nós, entre aspas, ter cultos de doutrina, de ensinamento bíblico, em termos de como você deve se vestir, como você deve se portar, como você deve fazer as coisas? Não. Tem igrejas, irmãos, que hoje precisa de culto de libertação para crente. Teve um problema de um casal.
E eu fui lá na casa deles. Cheguei lá, a esposa dele olhou para mim. Pastor, o senhor acredita que esse miserável, o senhor acredita que esse homem, o senhor acredita que essa coisa ruim, diz que eu estou endemoniada? E eu disse, eu acredito. Ela já tinha quebrado meia dúzia de pratos, algumas coisas. Eu disse, eu queria colocar um aparelho aqui, ó. E fazer um vídeo e mostrar para você como é que fica a tua cara quando você fica bravo. Como é que são os teus gestos? Como é que ficam as tuas emoções? Como você se transforma? O bicho que está dentro se manifesta. Irmãos, desculpa de eu falar isso para vocês, mas isso é uma verdade nua e crua. A nossa natureza, ela precisa estar no controle do Espírito Santo de Deus. Da onde você é? Mineiro. De que lugar de Minas? Interiorzão de Minas. Eu vou estar lá em Limeira de Mantena, você já ouviu falar? Sabe quantos habitantes a população de Limeira de Mantena? A última vez que eu estive lá estava 900 e pouco. Eu acho que já saíram mais alguns. Vou estar pregando 3 dias lá. Você é crente? Cristo Jesus. Tem o Espírito Santo de Deus na tua vida. Você já nasceu crente ou você se tornou crente? Okay. Você se tornou crente aqui. Então foi aqui que você encontrou com Jesus. Vamos pedir para o Espírito Santo se retirar de você? Quem você era? E se tirar o Espírito Santo de você, como é que fica? Vão tirar o Espírito Santo de mim? Fiz 66 agora, dia 4 de julho. Nasci numa igreja. Dormia debaixo dos bancos da igreja. Fui criado dentro da igreja. Meu pai é pastor. Mas eu sou filho de baiano. Misturado com mineira. Vamos tirar o Espírito Santo de Deus da tua vida? Imagina quem você é, ou quem você seria se tirar o Espírito Santo de Deus da tua vida, da minha vida, da nossa vida. Como é que nós ficamos? Então você vai perceber de que o Espírito Santo de Deus está trabalhando na tua vida. Trabalhando na tua vida. Você fumava? Bebia? Uma cervejinha de vez em quando? E outras coisas mais. Pulou o carnaval? Não. Dançava? Você não está querendo confessar nada aqui perto. Já deu para perceber que você está meio preocupado comigo. Você está querendo escapulir da minha mão, né? Tudo bem, ela não vai achar ruim não. Mas presta atenção numa coisa. Se tirar o Espírito Santo de Deus para você, a Bíblia diz que você vai se tornar 7 vezes pior. A grande verdade, irmãos, é que eu e você não fomos consumidos por causa da misericórdia de Deus e também por causa da presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Outra coisa também é o seguinte, irmãos, hoje os crentes não gostam de ler a palavra. E a Bíblia é o alimento para o teu espírito, para a tua alma. E é pela Bíblia que você se fortalece. E olha aqui, o mundo espiritual sabe se você ora, se você não ora, se você lê Bíblia ou não lê Bíblia, o que você vê, o que você escuta,
o que você fala e o que você vai, onde você foi, o mundo espiritual tem noção de tudo e de todas as coisas. Para mudar de página, bem rapidinho. O objetivo da ira satânica, os habitantes da terra. A coroa da criação de Deus, o homem. Deus criou o homem e Ele o criou como criatura espiritual, mentalmente pensante. Eu falo um pouco aqui a respeito da obra da criação. O cérebro, cerebelo, bulbo cerebelar, espinha dorsal. Fala a respeito do cérebro residente da mente. Na nossa mente está o nosso passado, nosso presente e aquilo que nós alimentamos para o nosso futuro. Aí você pergunta para mim, pastor, o que é depressão? Como é que uma pessoa pode ficar depressiva? Depressão, simples, são acúmulos do passado. Ninguém fica depressivo por causa do futuro. Fica depressivo por causa do passado. E a ansiedade é o acúmulo do futuro. Então, crente pode ter ansiedade? Por que o crente não pode ter ansiedade? Primeiro, que é acúmulo do futuro. Segundo, Jesus disse assim: vocês têm que pensar, meditar e viver no dia de hoje. Por quê? Que amanhã a gente não sabe. Ontem o pessoal estava fazendo um protesto. Estava lá fazendo protesto. Polícia lá, está de repente. Pá, 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 pá. Acabou. Hoje, 5 deles estão no necrotério. O amanhã não nos pertence. Existe hoje uma síndrome, chama-se síndrome do pensamento acelerado. Esses dias atrás, minha esposa levantou de manhã e disse: eu vou fazer exame de sangue. Falei, então tá bom. Ela foi, comeu pertinho, 20 minutos depois ela estava de volta. Eu disse, já? Aí ela começou a rir, fazer assim com a cabeça. Disse, o que foi, minha filha? Ela disse, eu cheguei 1 mês adiantado. A mulher olhou e falou, não é para hoje não, daqui 1 mês. Aí eu falei para ela, você está com a síndrome do pensamento acelerado. Não vejo a hora de chegar, não vejo a hora de ter, não vejo a hora de possuir, não vejo a hora. Isso é uma síndrome do século de hoje. Tem gente que de um lugar está preocupado com hoje, está preocupado com amanhã. Viva hoje. Viva o teu dia hoje e agora. O amanhã ainda está por vir. Teve uma mulher que disse assim, moço, o que foi? Deixa eu ler a tua mão. Eu falei, por quê? Se eu vou ler o teu futuro. Ah, não, vou ler tua mão. Vou ver como é que está a tua mão. Aí eu falei para ela assim, eu só deixo você ler a minha mão se você deixar eu ler a tua. Ela disse, por que o senhor lê também? Eu falei, leio. Só que eu não leio o passado. Eu leio o teu futuro. Eu vou falar para você o que vai acontecer com você se você não aceitar Jesus. Aí ela disse, eu não quero conversa com você não. E foi embora. Esses dias atrás, num filme chamado Lucy, ela foi para o passado. Foi até lá no Big Bang que eles queriam. Mas não foi para o futuro. Porque o amanhã está reservado para ele.
Só Ele sabe o que vai acontecer conosco. Agora, bem rapidinho, só para a gente poder entender. O inimigo, ele é astuto. Ele é muito inteligente. E na nossa mente, aonde está o nosso desejo, as nossas vontades, os nossos pensamentos, as nossas frustrações, as nossas decepções, aonde estão os nossos sentidos, olhos, visão, audição, o olfato, paladar, tato. Isso tudo está ligado muito forte com a nossa mente. E a nossa mente está ligada muito forte com o mundo espiritual. O mundo espiritual não quer o teu pé. Não quer a tua mão. O mundo espiritual não quer o teu coração, teu pulmão, teus rins. Ele quer a tua mente. Porque uma vez que ele estiver no comando da mente, ele vai estar no comando da mão, do pé, dos teus passos, do sentar, do andar, do levantar, do deitar. Então é muito importante você saber isso, que ele quer aqui. A grande batalha nossa está aqui. Deixa eu fazer uma pergunta. Alguém de vocês nunca passou por uma tentação? Todos nós já passamos. Várias. O que é tentação? Tentação é uma isca que Satanás trabalha. Ele joga. E aquela isca sai procurando guarida. Foi o que aconteceu com Judas. Se de repente o teu coração abrir, a tentação vem, faz morada. Ok? Mais para frente, eu vou falar um pouquinho mais a respeito disso. Mas na nossa mente, tem algo que eu gostaria que você, na página 3, fosse no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo parágrafo. A mente tem memória e esquecimento. O esquecimento é deletar o passado que não serve mais para nós. A nossa mente é como se fosse um hardware de um computador. Porém, Deus te deu uma graça de deletar aquilo que lhe fez mal no passado. Uma das grandes armas de Satanás contra o povo de Deus chama-se passado. O que aconteceu contigo ontem, o que aconteceu contigo uma semana atrás, um mês atrás, um ano atrás, ou quando você era criança. Tem passado nosso, que quando vem na nossa mente, nós ficamos com vergonha. Uma vez eu estava ministrando, e de repente eu vi um irmão fazer assim, ó. E como eu falava do passado, ele terminou tudo, eu fui lá conversar com ele, disse, irmão, vem cá, eu não sei se é um cacuete teu, ou se é um problema, vamos conversar. O que foi, pastor? Quando eu estava falando a respeito do passado, daquelas coisas que lá atrás ficaram, você fez assim? Se não, pastor, o meu passado é tão terrível que eu faço assim para emaranhar tudo. Eu não quero nem pensar, pastor. O passado dele foi um passado tão terrível. Ele machucou tanta gente.
Ele judiou de tanta gente, fez tanta coisa errada, que era uma vergonha para ele. Eu disse, meu irmão, quando você aceitou Jesus, Jesus te deu a graça para você poder esquecer do teu passado. A Bíblia diz que Deus pega os nossos passados, o nosso pecado, joga no mar do esquecimento. Agora Satanás é lixeiro. Ele vai lá no mar do esquecimento, traz o teu passado e bota na tua cara. Fala para ele que o sangue de Jesus Cristo já lhe perdoou de todo o teu passado pecaminoso. Tem gente que não é feliz hoje por causa do passado. Tem gente que não vai ser feliz amanhã por causa do passado. Tem gente que não tem um bom relacionamento na sua casa, na sua vida, ou quem sabe com seus amigos por causa de passado. Tem igrejas que eu vou e muitas vezes eu converso com um pastor. Pastor, se de repente algumas pessoas me procurarem, talvez eles não tenham coragem de conversar com o senhor, mas têm coragem de conversar comigo, porque eu vou passar, vou embora. O senhor me dá liberdade. Tem pastor que é muito ciumento. É verdade, meu. Se quiser vir falar, vem falar comigo. Tá bom, pastor. Tem outros pastores que abrem. Mas quando eu entro na parte de pessoas que foram molestadas, mulheres que foram molestadas, homens que foram molestados, ofendidos pelo pai, pela mãe, rejeitados, desvalorizados. Tem lugar que a gente não pode falar de relacionamento sexual, que o homem ou a mulher se sente incomodado porque existe um problema ali. Tem lugar que a gente vai falar, quando eu falo de família, de mesa, de sentar à mesa, se senta muitas vezes incomodado, sabendo que tudo é tratável. Quando eu falo de agressão, então, de homem agredindo mulher, ou de mulher agredindo homem, mas pastor, tem mulher que agride homem. Eu tinha um amigo pastor que apanhava quase todo dia da mulher. É sério? Ele precisou entregar a igreja porque ele só apanhava. É verdade. Não é brincadeira não, irmãos. Ele muitas vezes chegava lá na igreja, o pastor presidente, e chorava, o pastor presidente disse, mas rapaz, dá um jeito. Eu falei, pastor, mas você está parecendo mulher de malandro, rapaz. Apanha e gosta da mulher. Então, sabe, graças a Deus parece que ela aceitou Jesus. Parou de ficar batendo nele. Mas quando eu falo de agressão, marido do estupim curto, que já agrediu a esposa, já agrediu a mulher. Quando eu entro nesses detalhes, aí eu vejo o quanto a igreja, o povo de Deus, precisa de cura, de libertação. Mulher que foi enganada, homem que foi enganado, tudo isso traz um peso enorme para a igreja. Tudo isso arrebenta com o relacionamento. Tem gente que está na igreja porque não querem ir para o inferno. Tem medo de encarar o inferno. Não é porque estão na igreja porque adoram a Deus e estão felizes. Não, tem medo de ir para o inferno. Sendo de que, de repente, o que está lá dentro de nós é o nosso passado. Passado maltratado. Aquilo que ficou na nossa alma, escondido às 7 chaves. E deixa eu dizer algo para vocês.
tudo que tiver escondido no teu coração é a porta de entrada para o mundo espiritual da maldade. É a legalidade que Satanás tem para controlar, para manipular, aliás, a tua vida. E isso nós precisamos entender. Tem coisas que nós podemos dobrar o nosso joelho, confessar as nossas faltas, nossas falhas, nossos pecados a Deus e pedir a Ele que Ele possa, através do sangue de Jesus Cristo, perdoar os nossos pecados, porque a palavra de Deus tem validade. Por pior coisa que você fez na tua vida, uma vez que você se rende a Jesus, o sangue de Jesus vem e perdoa. Aleluia. Teve um homem que chegou para mim e disse para mim: pastor, eu acho que eu não tenho salvação. Eu disse: por quê? Pastor, não tenho. Tenho vergonha de falar para o senhor, mas eu não tenho. Eu acho que eu não tenho salvação. E eu perguntei para ele: qual é o teu problema? O que é que te traz angústia? Disse: pastor, perdi minha mulher. Perdi meus filhos. Perdi minha posição na igreja. E eu não tenho. Eu acho que Deus não me quer mais. Eu olhei para ele e falei: olha aqui dentro dos meus olhos. Ele olhou. Eu disse para ele: vomita o teu problema. Ele olhou para mim e disse assim: pastor, eu sou viciado em pornografia. Eu olhei para ele e falei: então você tem uma mente pornográfica. Ele falou para mim: tenho. Não posso ver mulher que eu a desnudo. A minha mente é controlada por esse espírito maligno da pornografia. Eu não posso passar. Tem dia que eu vejo 2, 3, 4 vezes por dia. Não tem noite que eu não vou dormir. Como é que eu posso me libertar disso? Eu vou te contar uma história para você. Em cima do morro tinha um professor e o seu aluno. O aluno chegou e disse para o professor: professor, não está adiantando. Eu estou aqui com o senhor, estou aqui nesse monte, mas não está a minha mente, meu espírito, minha alma, não está valendo a pena. O professor olhou para ele e falou assim: você está vendo aquele cesto de vime, né? Está vendo aquele cesto de vime lá perto daquele córrego? Ele falou: tô. Vai lá e pega aquele cesto e me traz aqui. Ele foi lá, pegou o cesto todo sujo de lama, levou para o mestre. O mestre olhou e disse: está sujo, não está? Ele falou: tá. Faz um favor para mim. Vai lá no rio, enche o cesto de vime de água e traz água para mim. Aí ele foi, encheu de água. Quando chegou lá em cima, não tinha água. O mestre falou para ele: vai de novo. Aí ele foi. Na 7ª vez ele chegou para o mestre e disse: mestre, o senhor sabe que eu não tenho como trazer água num cesto de vime. Eu pego toda a água e a água vai embora. Aí o mestre olhou e disse assim: eu não estou preocupado com a água, eu estou preocupado com o cesto. Dá uma olhada no cesto. Aí ele olhou para o cesto. Se quando você pegou o cesto não estava sujo? Cada vez que você pegou água e trouxe para mim, limpou o cesto.
o cesto hoje não está limpo? Não está limpo agora? Ele olhou e falou: tá. Aí o mestre disse: é assim que funciona a palavra de Deus. Não existe remédio, nem medicamentos, no Stop Shop, nem na CVS, em lugar nenhum nesse mundo, que consiga lavar a tua mente dos teus pecados. Só a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que ela é água. A palavra de Deus vem e lava a tua mente. O sangue vem e purifica a tua mente. E o Espírito Santo vem e santifica a tua mente. Cada vez que você vê a palavra, cada vez que você lê a palavra, cada vez que você entende a palavra, cada vez que você come a palavra, a tua mente vai lavando, vai purificando, vai limpando. E você para de ver. Deixa eu ver se eu me lembro. Antes de um homem ou uma mulher se cair no pecado do adultério, 3 demônios atuam antes. Primeiro, a atração. Segundo, a sedução. O terceiro, se eu não lembrar agora, eu falo para vocês. Mas primeiro você tem a atração. Depois você tem a sedução. Depois tem um outro, para depois cair no adultério. Eu vou fazer essa pergunta, mas vocês não respondem, fico para vocês mesmos. Para quem já adulterou ou se prostituiu, ou antes do adulterar, ou antes de prostituir, muda a respiração, muda a batida de coração, muda a sudorese, o desejo fica totalmente dos pés até a cabeça, enquanto não cair na prática. Os demônios não dão sossego. Na beira da minha cama, numa revelação de Deus, eu pedi para que Ele me revelasse, e Ele me revelou o tipo de demônio que atua na mente dos homens e das mulheres, para que eles possam praticar a prostituição, adultério e todas as outras coisas mais. Saiu uma notícia antes de ontem no jornal a respeito de um pastor pedófilo lá no Brasil. Muita gente matando aquele homem. Mas como eu fiz a área da medicina, sou um dentista, eu gosto de ir na origem. Ele errou, yes, mas ele está debaixo de comando. Ei, não vou tirar a responsabilidade dele não, também não tiro a tua não. A responsabilidade é do homem. Mas o comando aqui embaixo, aqui em cima, se você der brecha, o inimigo vai estar manipulando. Talvez amanhã à noite eu converso para vocês um livro que eu tenho, os passos que antecedem a queda de um homem, que é a história de um pastor amigo que caiu.
Eu fui até ele e pedi, me dá. Eu quero saber o que aconteceu. O porquê de todas as coisas. Eu vou fazer um livro. Voltando para o passado. E eu gostaria que dizer para todos nós que todos nós temos os nossos passados. Talvez você precisa perdoar você mesmo. E perdoar aqueles que lhe ofenderam. Perdoar aqueles que lhe fizeram mal. Perdoar aqueles que de repente abusaram de você. Perdoar de repente aqueles que lhe maltrataram. Eu não sei por que razão eu conto isso somente como exemplo. Não que eu tenha, mas como um exemplo. Meu relacionamento com meu pai não foi muito bom. Desde novo. Eu não sei o que é que ele tinha com relação a mim. Mas eu sempre olhava para mim e dizia, você não vai dar nada. Quando eu comecei a namorar com a minha esposa, ele foi na minha esposa e falou, Léa, não casa com esse rapaz não, ele não vai dar nada na vida. E a Léa chegou para mim e falou, bem, teu pai veio conversar isso comigo. Falei, não me preocupa não. E eu estava fazendo cursinho para medicina. Ele dizendo para mim, você não vai dar nada. Me formei em odonto. Na luta, na briga, na guerra. E ele dizia para mim, você não vai dar nada. Na igreja, atuando para lá e para cá e tal. Eu acho que com muita briga me levaram ao diaconato, porque também não queria, mas ele chegou para mim e falou assim, você é diácono da igreja, você vai recolher as ofertas e os dízimos, mas quando chegar na tesouraria, você bate na porta, não te dou o direito de entrar dentro da tesouraria. Está feito. Bati lá, abri a porta e está aqui, saia. E ele sempre me tratou com uma certa rejeição. E até um tempo atrás, eu carregava isso dentro de mim. Poxa, por que meu pai fez assim? E quando ele me via com os meus filhos, que eu ia na casa dele, ele ficava olhando. Porque o meu tratamento com os meus filhos foi diferente do tratamento dele comigo. E eu entendia que meu pai era filho de coronel na Bahia. Então ele só podia dar aquilo que ele tinha. A minha mãe é uma mineira desse tamanhozinho, crente fervorosa, irmãos, mas era duro na queda também, fazia a gente comer quiabo, chuchu, giló. E a gente muito traquina, né? Porque eu fazia parte de uma gangue lá na igreja, de bagunça. Aí, para não sair de casa, ela vestia a saia, tirava o nosso underwear, né? E botava a saia. Aí minha irmã mais velha vinha brigar com a gente a gente pegava a saia. Ela saia correndo. Pulava o muro para poder assistir televisão na casa do vizinho, mas dentro da igreja. Não apanhei demais do meu pai, mas apanhei muito. Por causa de bola, então nem se fala. Quanto mais ele batia, melhor eu jogava. Só não fui contratado pelo Santos Futebol Clube porque precisava assinar. Eu disse, como é que meu pai vai assinar? O tempo passou. Ele ficou doente. E Deus me trouxe para os Estados Unidos. E eu fui o único filho que sustentei ele na doença dele e enterrei ele. Antes dele morrer, numa viagem que eu fiz ao Brasil, já estava curado. Ele me chamou e disse, Israel, o que é que foi, pai? Eu preciso te pedir perdão. Falei, do quê? Não sei por que eu sempre te maltratei. Eu não sei por que eu sempre bati em você. Eu não sei por que eu falei tanta coisa. E você é o único filho que está botando
pão na minha mesa. Eu disse: Pai, o que ficou para trás, ficou para trás. É que o Senhor não entendia o Espírito excelente que estava em mim, Deus me preparando para cuidar do Senhor agora. Morreu em paz. Mas eu carreguei muitas vezes dentro de mim. E eu dizia para minha esposa: eu preciso ser curado. Eu preciso ser curado. Eu fui muito maltratado pelo meu pai, muito maltratado pela minha mãe. Nunca me deram valor. Na minha casa, nós éramos em 8, 7, um faleceu. Então os frangos era tudo um para cada um, um pedacinho para cada um. Aí eu chamo a minha noiva Léa: vamos almoçar na minha casa no domingo? Vamos. Sentamos à mesa. Eu olhei para o frango, olhei para a mesa, disse um para cada um. Na casa da Léa, muita fartura. Quando a Léa pegou o frango, ela pegou 2 pedaços. Todo mundo começou a rir, porque sabia que eu ia ficar sem frango. Quando passou, terminou, ela olhou para mim e falou assim para mim: você não vai pegar frango? Eu falei: não, você acabou de comer o meu. Porém, isso tudo machucou a alma, machucou o espírito. Eu tive um problema terrível com Deus. Porque como meu pai foi muito duro, como meu pai bateu muito, como meu pai fez a gente sofrer muito, eu olhava para Deus e dizia assim: o Senhor é igual meu pai, quero conversar contigo não. E ainda tinha aqueles profetas, aquelas mulheres dizendo: Deus vai pesar a mão sobre você. Eu falei: esse Deus eu não quero de jeito nenhum. Porque o relacionamento que eu tenho com meu pai, que eu tive com meu pai, eu posso passar o meu relacionamento para com Deus por causa do meu passado. E eu quero terminar essa noite, porque já são 10h20 e se o relógio não para. Vou terminar agora, desculpa de estar levando até esse horário. Mas eu quero terminar essa noite falando a respeito do passado. Amanhã de manhã eu vou continuar. De que hora a que hora? Começa às 10. Amanhã eu vou entrar um pouquinho mais forte. E à noite também. Um pouco mais pesado. E domingo de manhã nós terminamos. Domingo de manhã para a igreja toda. Nós vamos falar um pouquinho. Mas eu quero falar a respeito do teu passado. O teu passado não pode influir no teu futuro. Não é porque o teu passado deu errado que o teu futuro vai dar errado. Não é porque no teu passado você quebrou que no teu futuro você vai quebrar. Não é porque no teu passado você teve tristeza, choro, que no teu futuro você vai ter tristeza e vai ter choro. Deus tem, a partir de hoje, em nome de Jesus Cristo, Deus tem uma novidade de vida para você. É impossível. Vou dizer isso, hein? Sendo que para Deus tudo é impossível. Mas é impossível Deus colocar o novo numa mente velha. Porque Jesus disse: não se põe vinho novo em odre velho. O novo de Deus para a tua vida vai vir, mas o teu passado tem que dar lugar. E olha para mim. Me tolera mais 5 minutos. São 10h25. Eu vou mostrar na Bíblia depois. Talvez você pense que para dar legalidade para Satanás precisa ser algo grande. E ele tem a legalidade nas coisas pequenas.
Tem gente que diz assim: eu conheço o meu fraco. Então durma. Onde é que o diabo vai te lutar com você? Naquilo que você é forte. Porque no fraco ele sabe que você está cuidando. Mas eu quero mexer com o teu coração. Quero mexer com a tua alma. E muitos de vocês que estão aqui nos Estados Unidos deixou o passado no Brasil. Muita gente chegou aqui quebrado, caco, no seu emocional, no seu sentimental. Traumatizado na sua alma. Muitas vezes você luta, batalha, trabalha e as coisas não vão para frente. Aí você muitas vezes pergunta: por que não vão para frente? Porque de repente você está muito ligado com o teu passado. Sabe aquele lance de que faz isso, você diz assim: uma vez eu fiz lá atrás, não deu certo, então não vou fazer não. Você não sabe do que vem programado para amanhã. Você não precisa se expor. Também não quero que você se exponha. Mas eu queria que você colocasse mão no teu coração. É você com Deus. Eu vou fazer o seguinte: eu vou pedir para todo mundo botar a mão no coração. Assim não fica ninguém fora. Mesmo que você não tenha passado. Passado todo mundo tem. Bota a mão no teu coração. Você vai ter aí um minutinho para você poder estar pensando no teu passado. Nas palavras que foram lançadas sobre tua vida. Principalmente de papai, de mamãe, de irmão, de irmã, de esposo, de esposa. De repente, os amigos, tudo aquilo que ficou lá para trás. Há momentos que nós precisamos perdoar a nós mesmos, perdoar a nossa ignorância, perdoar muitas vezes a nossa falta de tolerância. Muitas vezes nós precisamos perdoar nós mesmos pelas nossas ingratidões, pelas palavras proferidas pela nossa boca. Muitas vezes nós precisamos perdoar nós mesmos porque nós não demos ouvido a conselhos, fizemos coisas erradas, que nos machucaram, nos machucam. Teve momentos nas nossas vidas que mexeram no que era mais precioso da gente. A nossa alma ficou machucada, ficou triste, decepcionada, frustrada. Tem gente que não consegue ser feliz hoje, não consegue se alegrar hoje, por causa do passado. Mas nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero colocar o nosso passado, o passado de cada irmão, de cada irmã que está aqui nesta noite. O Senhor conhece desde o dia em que nasceram. O Senhor conhece os caminhos, o levantar, o deitar, o andar, a família, os familiares, os amigos, as portas, as porteiras, os caminhos. Mas eu quero te pedir agora, Senhor, apaga na mente dos teus filhos, apaga na nossa mente, passa uma borracha, que nós possamos deletar agora
agora, porque o nosso passado, nós não temos mais condições de mudá-los, mas nós temos condições de mudar o nosso presente e o nosso futuro. Perdoa todo o nosso passado, perdoa aqueles que nos fizeram mal, que nos maltrataram, aqueles que jogaram palavras impróprias sobre as nossas vidas, nós os abençoamos. Senhor, eu quero te pedir agora, em nome de Jesus, cura o nosso coração, cura a nossa alma, cura, Senhor Deus, a nossa mente, tira toda a tristeza, todo o peso na nossa alma por causa do passado, que fique no passado. Nós queremos levar uma vida de novidade, olhar para a frente, sabendo, ó Deus, de que o Senhor tem coisas grandes, coisas lindas, coisas bonitas para nós. Senhor, o Senhor disse que o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir, mas o Senhor veio para dar vida e vida com abundância. Que haja abundância agora no coração dos teus filhos. Ouve e atende as nossas orações em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Diga comigo assim: o meu passado não vai interferir no meu futuro. O meu futuro está nas mãos de Deus. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor.